Há algo acontecendo neste exato momento. Algo que a maioria das pessoas não consegue ver, mas que está mudando tudo ao nosso redor. Você sente isso, não sente? Como se algo dentro de você soubesse que o tempo está se esgotando. As pessoas continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo, mas os sinais estão por toda parte. Algo foi ativado no mundo espiritual e apenas os escolhidos estão sentindo esse chamado. Este vídeo não é para todos, mas se você está ouvindo isso agora, é porque há um motivo e talvez você faça parte dos 0,01% que entenderão o que realmente está prestes a acontecer. Durante séculos, essa verdade ficou escondida. O inimigo fez de tudo para que ela fosse esquecida, distorcida, apagada da mente e do coração das pessoas. Mas agora, Deus está levantando vozes, despertando corações e revelando segredos espirituais que estavam ocultos desde a fundação do mundo. Há uma linha invisível sendo traçada, separando aqueles que apenas ouvem sobre Deus, daqueles que realmente o conhecem. E é por isso que você está aqui. Nada é coincidência quando o Espírito Santo quer falar com você. Jesus avisou que chegaria o tempo em que muitos seriam chamados, mas poucos seriam escolhidos. E esse tempo chegou. Você precisa ouvir isso. O chamado não é para quem tem títulos, fama ou poder. É para quem tem sensibilidade espiritual. É para aqueles que, mesmo em meio ao caos, ainda ouvem a voz de Deus sussurrando: "Eu estou voltando." Há um mistério que poucos compreendem, mas que está sendo revelado aos que têm olhos espirituais para ver. Não é uma mensagem comum, nem uma palavra motivacional. É uma revelação para aqueles que sentem que há algo muito maior acontecendo no mundo espiritual. Muitos olham ao redor e percebem que algo está diferente. O tempo parece correr mais rápido, as pessoas estão mais frias e o mal, antes disfarçado, agora se mostra abertamente. Tudo isso não é coincidência, é cumprimento de profecias antigas. Desde o princípio, Deus separou um povo para si. Um povo que não seria guiado pelas aparências nem pelas vozes do mundo, mas pela voz do Espírito. Esses são os escolhidos, e embora sejam poucos, eles têm uma missão sagrada: permanecer firmes quando todos os outros caírem. A verdade é que estamos vivendo dias de separação espiritual. O campo está sendo ceifado, o joio está sendo arrancado e o trigo está sendo guardado. Essa é a hora em que o reino de Deus está peneirando corações. Muitos se dizem cristãos, mas poucos realmente suportam o peso da obediência. Ser escolhido não é ter um título, é carregar uma cruz. É permanecer fiel, mesmo quando tudo parece desabar. Os escolhidos são aqueles que ouvem a voz de Deus no meio do caos. Eles sentem quando algo muda no ambiente espiritual, mesmo que ninguém mais perceba. Eles discernem o invisível, porque aprenderam a ver com os olhos da fé. Há algo acontecendo neste exato momento, algo que está movendo as nações, redefinindo destinos e testando corações. E se você sente dentro de si que algo está prestes a acontecer, é porque o Espírito Santo está te despertando. O tempo está acabando. Essa frase não é metáfora, é realidade espiritual. O relógio profético de Deus está quase marcando meia-noite. As profecias que Jesus declarou em Mateus 24 não são promessas distantes, são sinais atuais. Guerras, enganos, rumores, terremotos, esfriamento do amor. Tudo isso é o prelúdio do retorno do Rei. E os escolhidos sabem, a hora de brincar com a fé acabou. É tempo de vigilância, de oração e de separação. Muitos estão dormindo espiritualmente, anestesiados pelas distrações, pela pressa, pela vaidade. Mas há um pequeno grupo que ainda se mantém desperto, ouvindo o som da trombeta que já começa a ecoar no invisível. Esses são os 0,01% que entenderão esta mensagem, não porque são melhores, mas porque foram sensíveis à voz de Deus quando todos os outros taparam os ouvidos. O mundo ridiculariza o espiritual.
chama de fanatismo aquilo que é discernimento. Mas os escolhidos sabem que o Espírito Santo ainda fala, ainda revela, ainda alerta. Eles não seguem multidões, seguem a direção do céu. Mesmo que isso os faça parecer tolos diante do mundo, eles preferem parecer loucos por Cristo a sábios sem o Espírito. Há uma batalha acontecendo agora mesmo, uma guerra silenciosa, mas real. Não é entre nações, mas entre luz e trevas, entre verdade e engano, entre fé e distração. Os escolhidos são os soldados dessa guerra. Eles não lutam com armas físicas, mas com oração, jejum, santidade e discernimento. Eles sabem que cada decisão, cada palavra, cada escolha está moldando o futuro espiritual da humanidade. E talvez você seja um deles. Talvez sinta que o mundo nunca te entendeu, que você sempre enxergou algo que os outros não viam, que o que te move não é o que move a maioria. Isso não é coincidência, é um sinal de que há algo dentro de você que veio do céu. Um propósito eterno, uma semente divina que o mundo não pode apagar. O inimigo sabe quem são os escolhidos. É por isso que ele tenta calar, distrair, cansar e desanimar você. Ele não tem medo dos religiosos, mas teme aqueles que carregam o fogo da presença de Deus. Os escolhidos não são perfeitos, mas têm um coração rendido. Caem, mas se levantam. Sofrem, mas continuam crendo. São incompreendidos, mas sabem em quem têm crido. Quando o mundo diz desista, o Espírito dentro deles diz permaneça. Quando tudo parece sem sentido, é a fé que os mantém de pé. Há um selo invisível sobre os escolhidos. É o selo do Espírito Santo, que os guarda mesmo quando tudo ao redor desmorona. É esse selo que faz com que Deus os reconheça no meio da multidão. E quando chegar o momento final, aquele que a Bíblia chama de o grande despertar, os escolhidos não serão pegos de surpresa. Eles estarão prontos. O Espírito Santo tem soprado sobre a terra, despertando corações cansados e reacendendo chamas apagadas. É o início de um mover espiritual silencioso, mas poderoso. Você sente esse chamado? Aquela sensação de que algo dentro de você está prestes a ser ativado? Isso é o Espírito te dizendo, prepare-se, o tempo está acabando. Os escolhidos são aqueles que não apenas creem, mas vivem a fé. Eles não esperam que o mundo mude para servir a Deus. Eles mudam o mundo através da sua obediência. Enquanto uns falam, eles oram. Enquanto uns criticam, eles amam. Enquanto uns dormem, eles vigiam. E é por isso que o inimigo tenta tanto distraí-los. Porque ele sabe que basta um escolhido desperto para mudar o destino de muitos. Mas o Espírito está levantando uma geração que não se dobra, que não negocia, que não se corrompe. Uma geração que vive o Evangelho com poder e verdade. Você pode ser parte disso, mas precisa tomar uma decisão. Continuar adormecido ou despertar para o propósito eterno que Deus reservou para você. A palavra diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Segundo Crônicas 16:9. Deus está procurando corações inteiros, não pessoas perfeitas. Os escolhidos não são muitos, mas são profundos. Não são visíveis, mas são influentes espiritualmente. Não são exaltados pelos homens, mas são lembrados pelo céu. Eles caminham contra a corrente, suportam a solidão, mas nunca estão realmente sozinhos, porque o Espírito de Deus habita neles. E quando tudo parecer perdido, serão eles que brilharão, porque foram forjados no fogo, testados nas lágrimas e fortalecidos nas provações. O tempo está acabando, mas a esperança não, porque enquanto houver um coração disposto, Deus continuará chamando. Talvez este vídeo seja o toque final que o céu precisava dar em você. Talvez essa mensagem seja o despertar que sua alma esperava há tanto tempo. Nada é coincidência.
Se você chegou até aqui, é porque foi atraído pela luz divina. O Espírito Santo está te chamando para mais. Não ignore esse chamado. Não adie o que o céu quer fazer hoje. Deus está separando os seus, e o tempo da indecisão acabou. Os escolhidos compreenderão essa mensagem, porque ela fala com o Espírito, não com a mente. E se você sentiu algo diferente enquanto lia, é porque Deus acabou de confirmar algo dentro de você. Você é parte dos 0,01% que entenderão. E o mundo espiritual sabe disso. Não tema o que está vindo. Os céus já estão se movendo a favor dos filhos da luz. O fim dos tempos não é uma tragédia para os escolhidos. É o início da promessa. O encontro com o Rei está mais próximo do que nunca. Permaneça firme, não olhe para trás. O que está por vir é glorioso demais para ser descrito em palavras humanas. E quando tudo se cumprir, aqueles que permaneceram fiéis ouvirão a voz do Mestre dizer: Bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Você não está ouvindo isso por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque o céu quis que chegasse. O mundo pode estar em colapso, mas Deus ainda está no controle. E Ele está chamando os seus escolhidos para se posicionarem, para se prepararem, para brilharem mesmo em meio à escuridão. Não tema o que vem, porque os que pertencem a Cristo nunca estão sozinhos. O que está por vir não é o fim, é o começo de algo eterno. Então desperte, ore, busque, porque o tempo está acabando e apenas os que estão espiritualmente atentos entenderão o que Deus está fazendo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está revelando nesses últimos tempos. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te desperte para o propósito que só os escolhidos conseguem enxergar. Até o próximo vídeo.